Feridas invisíveis, dores que ecoam na alma. Algumas feridas não sangram, não aparecem nos exames, nem são percebidas por olhares distraídos, mas doem com uma profundidade que palavras jamais alcançarão. São feridas invisíveis, abertas por gestos impensados, silêncios prolongados ou palavras que cortaram mais fundo do que qualquer faca. E o mais doloroso, muitas vezes essas feridas foram causadas por quem um dia chamamos de lar, por quem juramos confiança, por quem abrimos o coração sem reservas. À medida que os anos passam e a vida se acumula em experiências, essas dores não desaparecem simplesmente. Para quem já ultrapassou os 50 anos, elas não são apenas lembranças, elas se tornam ecos constantes. Porque com o tempo, os sentimentos não necessariamente se apagam, mas se assentam em camadas mais profundas da memória. Um olhar, uma música, um cheiro, tudo pode reabrir o que pensávamos estar curado. Talvez você, ao ouvir estas palavras, esteja pensando em alguém. Alguém que o decepcionou sem ao menos perceber. Ou pior, alguém que viu sua dor e mesmo assim escolheu ignorá-la. Pode ter sido um filho, um cônjuge, um amigo de décadas. Pessoas que ocupavam lugar sagrado dentro de você, mas que agora deixaram um vazio difícil de nomear. O que fazer com isso? Como lidar com tamanha decepção, ainda mais quando se acredita já ter vivido o suficiente para não ser mais surpreendido por esse tipo de dor? É importante reconhecer: não existe idade para se magoar. A maturidade não nos torna imunes ao sofrimento emocional, apenas nos oferece novas formas de lidar com ele. Mas mesmo assim, a dor não deixa de existir. E justamente por termos vivido mais, por termos confiado mais, é que certas feridas se tornam tão difíceis de cicatrizar. A dor emocional na maturidade tem uma característica singular. Ela é silenciosa. Muitas vezes não é compartilhada com ninguém. Fica ali, guardada entre lembranças de tempos bons e frustrações de promessas quebradas. E ainda assim, mesmo nessa dor que ninguém vê, existe uma força adormecida. Uma força que não grita, mas resiste. Que não reage com impulsividade, mas com consciência. Reconhecer essa dor é o primeiro passo. E aqui vai uma verdade difícil de engolir. Quem lhe machucou talvez nunca perceba a gravidade do que causou. Pode seguir sua vida, sorrir, conviver com os outros como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, você carrega o fardo de uma ferida não reconhecida. Isso é cruel. Mas também é libertador entender que a sua cura não pode, e nem deve, depender do outro. Você não precisa continuar revivendo a cena, as palavras ditas, os olhares desviados. Não precisa justificar para si mesmo o que já aconteceu. A dor existe, e isso basta. Não é preciso provar nada a ninguém. Sua tristeza é legítima, e seu direito de sentir também. Mas a partir daqui, o que se faz com essa dor passa a ser escolha sua. Aos 50, 60, 70 anos ou mais, é possível recomeçar. É possível olhar para dentro e dizer: eu não quero mais carregar essa dor como parte da minha identidade. Porque você é muito mais do que aquilo que lhe fizeram. A vida, com toda a sua complexidade, ainda tem beleza. Ainda tem espaço para reconstruções. Mesmo após tantas perdas, ainda há o que se colher. E, sobretudo, ainda há o que plantar. Então, respire fundo. Reconheça a ferida, mas não se defina por ela. A sua história não termina onde alguém decidiu parar de cuidar de você. Na verdade, talvez seja exatamente aqui que ela comece de novo. Com mais verdade, mais amor próprio, mais serenidade. As feridas invisíveis ainda podem doer, sim. Mas você não está sozinho. E, sobretudo, você não está condenado a carregar essa dor para sempre. 2. Você não precisa de respostas, precisa de paz. Depois de ser ferido por alguém que amávamos, é comum o coração implorar por respostas. A mente quer entender: por quê? O que eu fiz de errado? Por que essa pessoa, logo ela, me tratou assim? É como se a lógica pudesse curar o que foi dilacerado no emocional. E então, começamos uma busca silenciosa,
muitas vezes solitária, por explicações que justifiquem a dor. Mas aqui está uma realidade dura, especialmente para quem já viu muitas primaveras e também muitas desilusões. A resposta que você procura talvez nunca venha. E mais ainda, talvez você nem precise dela para seguir em frente. O que você realmente precisa, acima de tudo, é paz. A paz não está nas palavras que esperávamos ouvir, nos pedidos de perdão que talvez nunca cheguem, nem nas justificativas que alguém possa dar. A paz está na decisão firme de não depender mais de quem nos feriu para recuperar o equilíbrio da própria vida. É claro que querer entender é humano. É natural. Quando a dor vem de alguém íntimo, a quebra de confiança se transforma num abismo emocional. Ficamos olhando para o vazio da ausência, tentando preencher com lógica o que o coração sente. Mas explicações não curam o abandono. Palavras não desfazem o que foi vivido. E em muitos casos, insistir por uma resposta é como manter uma ferida aberta, esperando que justamente quem a causou tenha a sensibilidade para curá-la. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa maturidade. Fogem, silenciam, fingem que não aconteceu nada. E nesse processo, você corre o risco de se machucar ainda mais, de se tornar emocionalmente refém de uma resposta que nunca virá. E aqui, especialmente para quem já viveu tanto, o tempo se torna um recurso sagrado. Não dá mais para desperdiçá-lo com pessoas que não têm coragem de encarar o próprio impacto. Ao buscar explicações de forma insistente, você pode acabar invertendo os papéis. Quem causou a dor vira vítima da sua insistência. E você passa a ser visto como exagerado, hipersensível, inconveniente. É injusto, sim, mas acontece. E por isso, existe uma alternativa infinitamente mais poderosa: o silêncio firme de quem escolhe não mais depender emocionalmente do outro. Você tem o direito de sentir tudo o que sentiu: mágoa, tristeza, revolta. Mas não precisa suplicar para ser ouvido. Não precisa implorar por validação. A sua dor é real, mesmo que o outro não a reconheça. E o seu caminho de recuperação começa quando você entende que a ausência de resposta não impede a presença da cura. O verdadeiro desafio está em parar de reviver mentalmente os diálogos, de ensaiar o que diria se tivesse a chance, de imaginar finais alternativos. O passado, por mais que doa, já aconteceu. O que você pode fazer agora é escrever um novo capítulo, sem depender de ninguém para isso. A maturidade traz consigo um tipo de liberdade. A liberdade de não correr mais atrás do que machuca. De dizer basta com firmeza, não em voz alta, mas com atitudes. De se recolher emocionalmente para se reconstruir. A paz que você tanto busca pode estar num simples gesto: deixar de esperar. Isso não é orgulho. Não é frieza. É amor próprio. É cuidado com sua saúde mental. É o reconhecimento de que sua vida vale muito para ser colocada nas mãos de alguém que não soube cuidar dela. Quando você escolhe não buscar mais explicações, você está dizendo: eu me basto. Você está retomando o controle, a dignidade, a clareza. Está abrindo espaço interno para novos ciclos, novas conexões, novas alegrias. E acredite, elas ainda existem. Lembre-se, não é a resposta do outro que lhe dará paz. É a sua decisão de seguir adiante que fará isso. E, quanto mais cedo fizer essa escolha, mais leve será o caminho. Porque, no fim das contas, o que você merece não é entender por que lhe machucaram. O que você merece é viver com serenidade, com coragem e com a certeza de que a sua vida continua, muito além da dor. 3. Silêncio e autocontrole, as armas do sábio. Quando somos feridos, o impulso inicial é gritar, é exigir, é buscar justiça com palavras, com confrontos, com declarações que provem que estamos certos, que fomos injustiçados, que merecemos algo melhor. Essa é a resposta natural da dor. Ela quer se manifestar, se defender, ser reconhecida. Mas há uma força ainda mais poderosa do que a reação impulsiva: o silêncio associado ao autocontrole. Para quem já viveu décadas, que já presenciou rupturas, traições,
perdas e reconciliações, o silêncio não é apenas ausência de palavras. É uma declaração de autonomia emocional. É um espaço de sabedoria onde você escolhe não entrar em batalhas que apenas prolongam o sofrimento. Em vez de provar algo ao mundo, você prova a si mesmo que não precisa mais disso. Silenciar não significa engolir a dor, nem fingir que ela não existe. Significa, antes de tudo, escolher não alimentar aquilo que lhe adoece. Existem discussões que apenas reacendem mágoas. Existem explicações que não curam, apenas revivem. E há confrontos que não resolvem nada, a não ser fortalecer o ego ferido de quem lhe magoou. O silêncio é a espada do sábio. É o escudo de quem entendeu que paz vale mais do que ter razão. E aqui está algo que muitos descobrem apenas com o tempo. Não reagir pode ser o maior gesto de força que se pode ter. Porque exige domínio de si mesmo, consciência plena, sobretudo, coragem. Coragem para não responder provocações. Coragem para não revidar ofensas. Coragem para se retirar com dignidade. Coragem para deixar o outro sozinho com o próprio erro. Sem aplauso, sem plateia, sem explicações. Muitos acham que o silêncio é fraqueza. Que quem não responde, aceita. Que quem não revida, se submete. Mas não é verdade. O silêncio, quando escolhido conscientemente, é a voz mais alta da maturidade. É o recado mais claro de que você não joga mais o mesmo jogo. E mais, o silêncio incomoda. Ele faz pensar. Ele gera ausência. E nessa ausência, quem feriu começa a perceber que perdeu algo. Porque enquanto você insistia em falar, explicar, tentar resolver, talvez não fosse ouvido. Mas quando você para, realmente para, a mensagem se impõe. Eu cansei. E estou escolhendo a mim mesmo. A maturidade nos ensina que nem tudo precisa ser dito. Que muitas vezes, o que sentimos não precisa ser verbalizado para ser real. O autocontrole permite que você acolha sua dor, sem precisar derramá-la sobre os outros. Ele transforma lágrimas em compostura, dor em postura, raiva em sabedoria. Quantas vezes, no passado, você respondeu no calor da emoção e depois se arrependeu? Quantas vezes disse o que não queria, apenas porque estava ferido? Agora, com o tempo como aliado, você pode escolher diferente. Pode calar quando for preciso. Pode esperar o momento certo, ou aceitar que ele nunca virá. E tudo bem. O autocontrole não é repressão. É proteção. É entender que sua energia é sagrada e que nem todo mundo merece acesso a ela. É a arte de cuidar de si, mesmo diante da provocação, mesmo diante da tentação de gritar. Porque, no fundo, você sabe, se tiver que levantar a voz para ser respeitado, já perdeu parte de si. E quando você se posiciona em silêncio, sem precisar de plateia, você se fortalece. Sua presença muda. Seu olhar fala. Seu comportamento comunica. E, sem perceber, o outro entende. Você não é mais o mesmo. Por isso, valorize o seu silêncio. Cultive o seu autocontrole. Eles são aliados preciosos para uma vida mais leve, mais sábia, mais digna. E, principalmente, são as ferramentas que permitem que você siga em frente sem perder a paz que lutou tanto para conquistar. 4. Evite confrontos que desgastam mais que curam. Quando alguém nos fere, a vontade de confrontar pode parecer irresistível. Queremos dizer tudo, apontar cada erro, esfregar na cara do outro a dor que causou, como se, de alguma forma, isso fosse nos aliviar. E talvez até alivie, por um instante. Mas quase sempre, o confronto só aumenta o que já machuca. Muitas vezes, achamos que o confronto é necessário para encerrar um ciclo. Acreditamos que, ao dizer tudo o que pensamos, conseguiremos um tipo de justiça emocional. Mas a verdade, especialmente com o passar dos anos, é que nem todo conflito resulta em cura. Muitos apenas desgastam e reabrem feridas. Para quem já acumulou décadas de vida, já enfrentou muitas conversas difíceis, já viu promessas quebradas e arrependimentos vazios, fica claro, existem confrontos que não esclarecem,
apenas prolongam o sofrimento. Não se trata de covardia, nem de fuga. Trata-se de sabedoria. Há situações em que o silêncio protege mais do que uma discussão. Há pessoas que não têm maturidade para receber a verdade com humildade. E há momentos em que o que você deseja dizer seria mais bem guardado como uma lição privada, um aprendizado silencioso. O confronto, quando mal escolhido, pode gerar ainda mais ressentimento. Pode alimentar o ego do outro, ou pior, torná-lo vítima da sua reação. E de repente, você passa de ofendido a agressor. O que era para ser um ato de libertação, se torna um novo laço de dor. É claro que existem conversas necessárias, momentos em que o diálogo é vital. Mas isso exige maturidade dos dois lados, e essa condição nem sempre está presente. Se a outra pessoa não está aberta, não está disposta a ouvir, ou não enxerga sua dor, então insistir no confronto é como jogar sementes em solo seco. O que a maturidade ensina é que você não precisa dizer tudo o que sente. Você não precisa confrontar toda a injustiça. Nem toda batalha é sua. Nem toda dor precisa ser devolvida. Às vezes, o verdadeiro encerramento vem no silêncio e na distância. Você pode, e deve, proteger sua paz. E isso muitas vezes significa não se colocar em situações onde você já sabe o que encontrará: negação, manipulação, indiferença. Por que se desgastar com quem já demonstrou não valorizar seu sentimento? Ao evitar o confronto, você está escolhendo a si mesmo. Está dizendo: eu prefiro a serenidade à razão. E isso, longe de ser fraqueza, é sinal de força interior. É prova de que sua energia emocional agora é canalizada para o que realmente importa: sua reconstrução, sua dignidade, sua saúde emocional. Há uma frase que a vida ensina com o tempo: às vezes, o silêncio resolve o que 1000 palavras jamais conseguiriam. E quanto mais vivemos, mais compreendemos que há vitórias silenciosas muito mais poderosas do que qualquer discussão vencida. Portanto, se você sente vontade de confrontar, respire. Pergunte-se: isso vai me curar ou apenas me desgastar? Se a resposta for a segunda opção, então escolha o caminho mais nobre. Escolha não reagir. Escolha preservar-se. A paz, muitas vezes, está naquilo que você decide não dizer. Está no passo que você não dá em direção ao conflito. E, principalmente, está no entendimento de que sua paz vale mais do que qualquer explicação, justificativa ou acerto de contas. 5. Estabeleça limites sem precisar gritar. Às vezes, quem mais nos fere é também quem mais testou nossos limites. Cruzou fronteiras emocionais, invadiu espaços que deveriam ser sagrados, desrespeitou nossa vulnerabilidade. E o mais triste, isso muitas vezes aconteceu com nossa permissão silenciosa, porque não sabíamos como, ou não tínhamos coragem de impor limites. Mas chega um momento na vida, especialmente quando a maturidade já nos acompanha, em que aprendemos: ninguém vai respeitar seu espaço se você mesmo não o defender com firmeza. Definir limites não é gritar, não é bater na mesa ou fazer escândalo. É, acima de tudo, uma atitude, uma escolha firme, silenciosa e constante de não tolerar mais do que um dia você aceitou. Limite não é afastamento com raiva, mas aproximação com consciência. É a forma mais refinada de dizer: até aqui eu permito. Daqui para lá, não mais. Muita gente confunde limite com frieza. Acha que, ao se distanciar ou mudar o comportamento, está sendo duro, egoísta ou insensível. Mas não. O limite verdadeiro não vem do orgulho, mas do amor próprio. Ele nasce da necessidade de se proteger sem deixar de ser justo. Quando você estabelece limites sem precisar levantar a voz, sua presença se transforma. O que antes era tolerado, agora é barrado com uma simples mudança de postura. Você não precisa explicar, justificar, argumentar. Basta agir de acordo com o que aprendeu com a dor. A maturidade nos ensina que as maiores mudanças não acontecem quando falamos, mas quando mudamos nossa reação. Você não precisa mais estar disponível para quem só aparece quando convém.
Não precisa mais sorrir para quem finge que nada aconteceu. Não tem mais que aceitar convites disfarçados que apenas o colocam de volta numa dinâmica que lhe machucou. Se antes você respondia prontamente às mensagens, agora pode escolher o silêncio. Se antes aceitava justificativas vazias, agora aprende a reconhecer padrões. Se antes tolerava presenças incompletas, agora entende o valor de sua energia e escolhe para quem irá oferecê-la. Limite é quando você para de insistir. É quando diz não com serenidade, sem precisar ofender. É quando sua ausência começa a falar por você. E mesmo que o outro não diga nada, ele percebe. Cede, porque a ausência de reações, a nova forma de se portar, o tom diferente, tudo isso comunica algo poderoso. Você mudou. Estabelecer limites também é uma forma de ensino. Você mostra, através da sua atitude, como espera ser tratado. Não com gritos, não com exigências, mas com coerência. E quem estiver disposto a respeitar, ficará. Quem não estiver, se afastará naturalmente. E isso é uma bênção disfarçada. É importante entender que limite não é punição. É proteção. É garantir que seu mundo interno não seja mais invadido por quem já demonstrou descuido. É preservar sua saúde emocional, sua paz e sua dignidade. E isso, aos olhos de quem não está acostumado com a sua nova versão, pode ser desconfortável. Mas não se preocupe, esse desconforto não é seu para carregar. Você não precisa estar disponível emocionalmente só porque é educado. Pode cumprimentar sem se aprofundar. Pode ser cordial sem ser íntimo. Pode sorrir sem se reabrir. Isso não é falsidade, é maturidade. É saber que respeito não exige acesso total. E lembre-se, quem realmente merece estar perto de você vai compreender seus limites e respeitá-los, mesmo que não concorde com todos. Já quem se incomoda, geralmente é porque se beneficiava da sua falta de fronteiras. Portanto, imponha limites com firmeza, mas com elegância. Faça isso em silêncio, sem plateia, sem drama. E quando for necessário afastar-se, que seja com a calma de quem não deseja confronto, mas não aceitará menos do que merece. Porque, no fim das contas, o maior sinal de respeito que você pode dar a si mesmo é este: decidir até onde os outros podem ir em sua vida. Se siga em frente com atitudes, não com provas. Quando alguém nos fere, é natural o impulso de querer mostrar que superamos. Queremos que o outro veja que estamos bem, que seguimos em frente, que a dor não nos paralisou. Tentamos provar nossa força com publicações nas redes sociais, com frases indiretas, com sorrisos forçados em fotos que não refletem o que sentimos de verdade. Mas há algo mais nobre, mais sereno, mais verdadeiro: seguir em frente em silêncio, sem a necessidade de provar nada a ninguém. Quem já viveu muitas perdas sabe: as maiores transformações acontecem longe dos olhos do mundo. A superação real não se grita, não se exibe, não precisa de plateia. Ela se revela nos detalhes do cotidiano. Na forma como você cuida de si. Na forma como se levanta de manhã. No carinho com que prepara seu café. No silêncio com que escolhe não mais responder o que antes lhe tirava o chão. Seguir em frente é um ato de reconstrução. E reconstruir exige tempo, paciência e pequenas atitudes consistentes. Não é um evento, é um processo. E quem está de fora talvez não perceba. Mas você, dentro de si, sentirá cada passo. E a cada passo dado com firmeza, uma parte de você se cura. A maturidade ensina que ninguém precisa saber de tudo o que você viveu para que a sua dor seja válida. Nem todo mundo merece conhecer suas cicatrizes. Nem todo mundo compreenderia, mesmo que você explicasse com detalhes. Por isso, guardar para si esse processo, tratá-lo com respeito e intimidade, é também uma forma de amor próprio. É compreensível querer que o outro perceba o quanto errou, o quanto perdeu, o quanto sua ausência fez diferença. Mas essa é uma armadilha do ego. O desejo de provar que está bem pode mantê-lo preso à mesma dor, ainda girando em torno do que aconteceu. E, na prática,
Isso significa que você ainda não foi, apenas está tentando parecer ter ido. A verdadeira liberdade vem quando você não precisa mais da presença, da aprovação ou do olhar do outro para se sentir inteiro. Quando a ausência dele deixa de importar. Quando você para de viver esperando ser notado. Quando sua energia não gira mais em torno da ausência, mas em torno da sua própria presença. E isso se manifesta em ações simples: criar novos hábitos, dedicar tempo ao que lhe dá prazer, cuidar do corpo, alimentar a mente com coisas que edificam. É escolher, dia após dia, investir na própria vida, mesmo que ainda doa, mesmo que ainda haja saudade. Porque seguir em frente não é ausência de dor. É a decisão de não se deixar paralisar por ela. É continuar caminhando, mesmo com lágrimas nos olhos. É manter a cabeça erguida mesmo quando o coração ainda se lembra. É entender que você não precisa estar completamente curado para começar a se mover. A cura, muitas vezes, acontece durante o caminho, não antes dele. E quando o outro perceber, porque ele vai perceber, que você floresceu apesar da dor, que se levantou apesar do tombo, que seguiu em frente sem fazer alarde, talvez se surpreenda, talvez sinta. Mas isso já não será problema seu, porque você já terá seguido. Não por orgulho, mas por maturidade. Não para provocar, mas para viver. A melhor resposta que você pode dar a quem lhe feriu é sua leveza. É sua paz. É seu brilho reaparecendo aos poucos. Porque isso diz mais do que qualquer discurso. E mostra, com clareza, que o que aconteceu com você não definiu quem você é, apenas o empurrou a se tornar ainda mais forte, mais consciente, mais você. Portanto, não se preocupe em provar nada. Preocupe-se apenas em viver de forma plena. Quem precisar ver, verá. E quem não vir, não faz falta. No fim das contas, você não precisa provar que superou. Basta ter a coragem de realmente seguir. 7. Não busque vingança, busque evolução. Depois de ser ferido, é comum que o coração grite por justiça. Vem aquele pensamento recorrente: um dia, essa pessoa vai se arrepender. Vai sentir a minha falta. Vai perceber o que perdeu. Essa ideia de vingança, mesmo que silenciosa, parece oferecer um tipo de conforto. Mas, na verdade, ela aprisiona. E para quem já chegou até aqui, com tantas histórias vividas, o que se busca já não é mais vingança. É paz. A vingança não cura. Não consola. Ela apenas prolonga a presença de quem lhe machucou dentro de você. Enquanto você deseja que o outro sofra, você ainda está preso ao sofrimento que ele causou. Ainda vive sob a sombra do que foi feito. E é assim, permite que a dor continue sendo protagonista da sua história. Muitas vezes, imaginamos diálogos. Repetimos cenas na mente. Encenamos como seria ver o outro arrependido, triste, vazio. Mas, ao fazer isso, alimentamos um ciclo que nos impede de seguir. Porque, sem perceber, ainda estamos ligados à mesma energia que nos feriu. E aqui está a chave. Quanto mais você deseja vingança, mais energia emocional entrega ao passado. E menos energia sobra para investir no que realmente importa: o presente. Sua saúde, seus novos afetos, seus sonhos, sua própria evolução como pessoa. Vingar-se, mesmo que só em pensamento, é caminhar em círculos emocionais. É ficar preso ao papel de vítima. E você não veio até aqui, com tanto que já enfrentou na vida, para se manter pequeno, para viver numa cela emocional construída por outro. Você veio para crescer, para evoluir, para deixar um legado de lucidez, serenidade e liberdade. A evolução pessoal é o maior ato de resposta que você pode dar. E ela não exige esforço teatral. Ela acontece de forma discreta, profunda e transformadora. Quando você escolhe cuidar de si, buscar novos propósitos, amar com mais consciência, colocar limites com mais clareza, o mundo sente. Mesmo que não diga, mesmo que não aplauda. E o mais curioso, nada incomoda mais quem lhe feriu do que perceber que você está bem, leve, distante e em paz.
porque isso mostra que ele não conseguiu destruí-lo, que você sobreviveu, mais do que isso, floresceu. E essa constatação é, muitas vezes, mais poderosa do que qualquer palavra de revanche. A vida tem um jeito muito sábio de ajustar as coisas. O tempo é um juiz silencioso, mas justo. Ele se encarrega de mostrar a cada um o peso das escolhas feitas. Mas você não precisa assistir. Você não precisa acompanhar. O que você precisa é libertar-se desse enredo. Não permita que a dor do outro o transforme em alguém que você não é. Não se deixe contaminar pela frieza, pelo ego, pela raiva. Você não é isso. Você é luz, é aprendizado, é reconstrução. E isso ninguém pode tirar. Então, se você ainda sente vontade de provar algo, de devolver na mesma moeda, respire. Lembre-se de quem você é. E escolha um caminho diferente. Um caminho mais silencioso, mais alto, mais digno. Porque a verdadeira justiça é viver de tal forma que você nunca mais seja ferido da mesma maneira. A vingança é barulhenta. A evolução é silenciosa. Mas, no fim, é ela que transforma vidas. E transforma você. 8. Trate com respeito, mas proteja sua alma. Depois de ser machucado por alguém que você estimava, surge uma dúvida muito comum. Como lidar com essa pessoa agora? Ignorar? Fingir que nada aconteceu? Ser frio? Ser gentil? Nenhuma dessas opções parece confortável. E, de fato, não existe resposta fácil. Mas existe um caminho de equilíbrio. Tratar com respeito, sem se expor emocionalmente novamente. Respeito não é esquecer o que houve. Não é sorrir como se nada tivesse sido quebrado. Tampouco é fingir intimidade quando o vínculo foi ferido. Respeitar é manter sua dignidade intacta, mesmo diante de quem não teve o cuidado de preservar a sua. É reconhecer a humanidade do outro sem entregar, mais uma vez, seu mundo interior. Muitas vezes, quem nos feriu espera reação. Espera raiva, acusação, lágrimas. Espera que você grite, que tente discutir, que demonstre carência. Porque tudo isso mostra que ele ainda tem algum tipo de controle sobre você. Mas quando você se comporta com serenidade, nem frio, nem afetuoso demais, algo muda. Você tira o outro do papel de protagonista da sua história. Tratar com respeito é dizer, com atitudes, eu não sou igual a você. Eu não ajo com descuido. Eu não invado. Eu me comporto conforme meus valores, não conforme o que fizeram comigo. E isso incomoda. Incomoda muito. Porque mostra que você cresceu, enquanto o outro, talvez, permaneceu no mesmo lugar. Mas aqui vai um alerta. Respeito não pode ser confundido com acessibilidade emocional. Ser cordial não significa estar disponível. Você pode cumprimentar sem abrir conversa. Pode manter compostura sem retomar laços antigos. Pode olhar nos olhos, mas manter o coração protegido. E essa proteção é essencial. Por quê? Se você continua revelando suas emoções, suas dores, suas rotinas, está entregando, novamente, o que antes foi desprezado. Está abrindo uma porta que deveria permanecer fechada, não por mágoa, mas por sabedoria. Manter distância emocional não é ser cruel. É ser consciente. É preservar o que restou de si depois da tempestade. É impedir que as mesmas mãos que causaram a ferida tenham novas chances de tocar no mesmo lugar. E isso não exige palavras duras. Exige apenas clareza interna. Quando você aprende a dizer não com ações, recusar convites velados, evitar reaproximações disfarçadas, silenciar diante de provocações, você passa a comunicar um novo nível de respeito por si mesmo. E quem estiver atento, entenderá. Quem não estiver, se afastará. E, novamente, está tudo bem. Sua prioridade, agora, não é consertar o que foi quebrado. É proteger o que ainda está inteiro dentro de você. E, com o tempo, reconstruir-se com peças mais fortes, mais leves, mais suas. O respeito silencioso é elegante. Ele não grita, mas impõe. Ele não cobra, mas ensina. Ele não humilha,
mas se posiciona. E, sobretudo, ele mostra que você aprendeu com a dor e não pretende repeti-la. Portanto, quando estiver diante de quem lhe causou dor, não busque vingança, nem afeto forçado. Olhe com respeito. Mas não se esqueça, sua alma é um território sagrado. E não é todo mundo que merece atravessá-lo novamente. 9. Valorize seu silêncio mais do que 1000 argumentos. Em certos momentos da vida, tudo o que queremos é ser compreendidos. Queremos que o outro entenda o quanto doeu, que perceba os detalhes, que reconheça o impacto das palavras ditas, das atitudes tomadas, das ausências sentidas. E, por isso, tentamos explicar, justificar, argumentar. Mas há uma sabedoria que o tempo ensina, e que a dor confirma. O silêncio, muitas vezes, é mais poderoso do que 1000 palavras. O silêncio, quando vem de um lugar de consciência, não é fraqueza, não é rendição, é autocontrole, é dignidade, é maturidade em forma de atitude. É a decisão firme de não desperdiçar mais energia onde ela não é acolhida, nem compreendida. Você não precisa explicar sua dor para que ela seja legítima. Não precisa convencer ninguém do seu valor. Não precisa gritar para ser escutado. Porque quem realmente se importa escuta até o que você não diz. E quem não se importa, não escutaria nem mesmo se você gritasse. Por isso, o silêncio se torna uma resposta refinada, quase nobre. Ele não implora, não acusa, não súplica. Apenas mostra que você já entendeu tudo o que precisava entender. E que agora, a sua paz vale mais do que qualquer explicação. Muitas pessoas não sabem lidar com o silêncio. Sentem-se desconfortáveis, pressionadas, confusas. E é justamente aí que ele ganha força. Porque obriga o outro a refletir, sem a sua intervenção. E, principalmente, porque liberta você da necessidade de conduzir o entendimento do outro. É no silêncio que você se reconecta consigo mesmo. É nele que a voz interna, tantas vezes abafada pela urgência de reagir, finalmente pode ser ouvida. E essa voz, calma e firme, costuma dizer: você já fez o suficiente. Agora é hora de seguir. Silenciar não significa engolir tudo. Significa escolher o que merece resposta e o que merece ser ignorado. Significa proteger a própria integridade emocional. Significa valorizar sua energia a ponto de não a entregar a quem não a merece. E isso não é fácil, porque o impulso de se justificar ainda aparece. O desejo de ter a última palavra ainda sussurra. Mas, com o tempo, você percebe: a última palavra não me traz paz. O silêncio, sim. Quando você aprende a calar sem se anular, você descobre uma liberdade nova. Uma liberdade que não depende do outro para existir. Que nasce dentro. Que cresce a cada vez que você escolhe não reagir. A cada vez que decide não se explicar. A cada vez que se posiciona, não com voz, mas com presença. E é nessa presença silenciosa que você impõe respeito. Que demonstra sua evolução. Que mostra, sem esforço, que já não está mais disponível para o mesmo tipo de dor. Portanto, não tenha medo do silêncio. Abrace-o, cultive-o, permita que ele cure o que as palavras não alcançam. Permita que ele reorganize seus pensamentos, fortaleça sua essência, pacifique seu coração. Porque, no fim das contas, não é o quanto você fala que define sua força. É o quanto você consegue silenciar, sem se perder de si. E quem escolhe o silêncio, escolhe também a liberdade. A liberdade de não depender mais de nenhuma resposta para seguir em frente. 10. Converta a dor em força e propósito. Se você chegou até aqui, é porque já sentiu dores que palavras não conseguem descrever. Já teve noites em que o travesseiro foi o único confidente. Já caminhou pelas ruas com o coração em silêncio, enquanto o mundo à sua volta parecia seguir sem perceber o que acontecia dentro de você. E mesmo assim, você continuou. Você resistiu. Você sobreviveu. Agora, é tempo de algo novo. Tempo de transformar tudo isso que viveu, toda lágrima, toda perda, todo abandono,
em força e propósito. Não, isso não apaga o passado. Não faz a dor sumir como mágica, mas dá a ela um novo significado. E isso muda tudo. Transformar a dor não é fingir que ela não existiu. Muito pelo contrário. É reconhecê-la, olhá-la nos olhos, dar-lhe um nome, e mesmo assim, escolher não ser definido por ela. É dizer, isso me feriu, mas não me quebrou. Me mudou, mas não me anulou. Me doeu, mas me ensinou. Muita gente passa pela dor tentando apenas esquecê-la. Mas esquecer não cura. Esquecer é empurrar para baixo do tapete algo que, mais cedo ou mais tarde, volta a incomodar. O que cura é resignificar. É olhar para aquilo que o machucou e perguntar: o que posso fazer com isso agora? Você pode usar a dor como âncora, ou como impulso. Pode se fechar no ressentimento, ou se abrir para um novo modo de viver. Pode se tornar uma pessoa amarga, ou alguém que inspira. A escolha é sua. Sempre foi. A dor, quando não canalizada, nos endurece, mas quando compreendida, pode se tornar a base de uma versão muito mais forte de quem somos. Você não é frágil porque sente. Você é forte porque sente. E mesmo assim, continua amando, vivendo, recomeçando. Quantas pessoas você conhece que passaram por tudo o que você passou? Ainda assim, continuam com o coração leve. Isso não acontece por acaso. Acontece porque, em algum momento, essas pessoas decidiram que não seriam definidas pela dor, mas pela forma como reagiram a ela. E você pode fazer o mesmo. Transformar a dor em propósito pode significar muitas coisas. Pode ser reencontrar um sonho antigo que ficou perdido no meio do caos. Pode ser usar sua experiência para ajudar alguém mais jovem. Pode ser cultivar sua saúde, sua espiritualidade, sua presença no mundo. O importante é que, a partir de agora, cada passo que você der não seja apenas uma tentativa de fugir do passado, mas uma caminhada firme em direção a um futuro com mais consciência, mais leveza, mais conexão com aquilo que realmente importa. Se alguém lhe machucou, essa pessoa já levou algo de você. Não deixe que leve também sua esperança, sua capacidade de acreditar, sua luz. A maior resposta que você pode dar à dor é florescer onde tentaram arrancar suas raízes. E aqui vai uma verdade profunda. Você não passou por tudo isso em vão. Cada lágrima teve um propósito. Cada silêncio teve um significado. Cada ausência deixou espaço para algo novo nascer. E agora, é hora de plantar. Com mais calma, com mais sabedoria, com mais amor por si mesmo. Você merece essa nova versão da sua vida. Uma versão onde o que importa é o que você está se tornando, não o que perdeu. Uma vida em que você é autor da sua própria história. Onde sua energia não está mais presa ao passado, mas voltada para aquilo que ainda pode ser vivido. Não é tarde. Não é pouco. Não é impossível. É seu. E ninguém pode tirar isso de você. Portanto, converta a dor em força. Converta o que lhe feriu em aprendizado. E caminhe com dignidade, com fé e com a certeza de que o melhor ainda pode acontecer.